Olá, pessoal! Bom, agora vamos estudar o desenho industrial. No caso, é a análise do nosso segundo bem de propriedade industrial. Eu fiz um quadro também acerca do desenho industrial. Vamos abrir o quadro? O desenho industrial, a gente consegue ver, né, a conceitualização legal dele através do artigo 95. Mas antes da gente ler o artigo 95, vamos pensar o seguinte, pessoal. Muitas empresas investem valores consideráveis em pesquisa e desenvolvimento de novos produtos com novo designer, né? Com uma forma nova, né? Justamente para atrair consumidores, na medida em que o mercado ele tem uma competitividade muito grande. Então, os empresários eles investem dinheiro, pesquisa, justamente para desenvolver novos produtos com novo design, um design mais arrojado, mais diferente, para alcançar mais os consumidores e para conseguir uma posição de destaque nessa competitividade do mercado empresarial. Diante desta primeira observação que a gente faz do cenário do mercado, que cada vez mais lança-se novos produtos, com novos formatos, com novo designer, né, com uma nova forma, justamente essa forma, esse designer, a gente pode ver justamente um novo bem de propriedade industrial. E a lei se preocupou com isso também, que é o desenho industrial, e a gente começa a entender melhor o que seria um desenho industrial, né? É muito usual dizer o design gráfico de um determinado produto, né? Ou o novo modelo de um produto. De fato, quando a gente fala de um novo design, um novo formato de um produto, a gente pode estar diante de um desenho industrial. Daí aqui eu já quero chamar a atenção dos senhores para tomarem cuidado, porque o desenho industrial, ele pode, na prática, a gente pode ter uma certa dificuldade para distingui-lo de um outro bem que é também protegido pela Lei de Propriedade Industrial, que é o modelo de invenção. Mas a gente vai estudar com calma o desenho industrial, fazer as devidas pontuações, depois a gente vai para o modelo de utilidade, justamente para os senhores conseguirem distinguir um do outro. Pessoal, da mesma forma que quando a gente estudou a marca, eu falei para os senhores, olha, a marca, a forma de proteção dela é através do registro. O desenho industrial também, ele é registrado. E é assim que os empresários conseguem obter, né, essa proteção, essa blindagem, né, deste bem no mercado. Olha só fazendo um adendo aqui, como que a Lei de Propriedade Industrial vai proteger esses bens? A gente vai ter 4 formas de proteção diferentes, inicialmente. Quais são as 4 formas? Registro de marca é uma forma de proteção desses bens. O registro do desenho é uma forma de proteção também. E a gente vai ter a patente da invenção e a patente do modelo de utilidade. Outras 2 formas. Ao todo a gente vai ter o quê? 4 formas de proteção desses bens. Só que a lei ela ainda vai resguardar outros procedimentos que também a gente também pode compreender como formas de proteção à propriedade industrial, que seria a repreensão. Na hora que a lei reprime, tipifica a conduta da concorrência desleal, ela está protegendo ela está protegendo os bens, né? E na hora que a lei também faz a repressão às falsas indicações geográficas, também é uma forma de proteger tais bens. Levando em consideração que as indicações geográficas não são bens, né? Mas é uma forma de proteger os bens que podem originar de tais informações que decorrem, na verdade, das indicações geográficas. Então, via de regra, a gente vai ter 6 mecanismos protetivos da lei. Como eu disse, registro de marca, registro de desenho industrial, patente de invenção, patente de modelo de utilidade, a repressão à concorrência desleal
e a repressão às falsas indicações geográficas. 6 formas diferentes de proteger os bens decorrentes dessa propriedade intelectiva dos empresários. Bora lá? Bora falar um pouquinho sobre desenho industrial, né? Achei importante fazer esse adendo e falar dessas 6 formas de proteção da lei. Olhem lá, pessoal, o quadro desenho industrial. O conceito legal, a gente consegue extraí-lo do artigo 95 da Lei 9.279. Vamos ler o artigo 95? Considera-se desenho industrial a forma plástica ornamental de um objeto ou um conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto, proporcionando resultado visual novo e original na sua configuração externa e que possa servir de tipo de fabricação industrial. Grande, né? Vamos entender um pouquinho esse conceito do que está escrito no artigo 95? Pessoal, como eu disse, o que é um desenho industrial? Um desenho industrial nada mais é do que um designer de um produto novo, um modelo, a forma de um produto novo. Do conceito do artigo 95, a gente pode destacar que o desenho industrial pode se dar de 2 formas. O desenho industrial ele pode ser uma configuração exterior, através de um conjunto ornamental de linhas e cores. Então, através de uma configuração exterior, de um conjunto de linhas e cores, eu vou ter um objeto novo, um produto novo, certo? Ou então eu posso dizer que o desenho industrial ele seria uma forma ornamental de um produto ou de um recipiente, uma forma ornamental. Então eu posso ter uma configuração exterior feita através de um conjunto de linhas e cores que vai nascer um novo produto. Ou eu posso ter simplesmente uma nova forma ornamental. Dá pra gente retirar essas informações do artigo 95. Pessoal, qual que é a consequência de se ter quando eu falo, eu tenho um desenho industrial, eu fiz um desenho industrial. Bom, como consequência de um desenho industrial, como resultado eu tenho um produto novo. Não adianta eu dizer que eu fiz um desenho, eu fiz um traçado de linhas e cores, desenhei alguma coisa e chamar aquilo de desenho industrial. Não. O desenho industrial ele vai ser um conjunto ornamental de linhas e cores, ou uma configuração externa, né? Que terá como resultado um produto novo. Eu tenho que ter um produto. Eu não posso só fazer um desenho e dizer que aquilo é um desenho industrial. Desse desenho, ele tem que ter uma repercussão na indústria. Ele tem que ser capaz, esse desenho, eu poderia tirar ele dali e reproduzir ele na indústria em escala. Isso seria um desenho industrial. Pessoal, o desenho industrial, o próprio formato designer ali, ele pode ser o próprio desenho industrial que vai ser utilizado, o próprio objeto, o próprio objeto é este desenho. Ou eu posso ter um desenho industrial que vai ser uma forma plástica que vai servir como embalagem de um produto que vai lá dentro, ok? Vamos a alguns exemplos que vai ficar mais claro para vocês, pessoal. Um desenho industrial que o próprio designer, o próprio conjunto de linhas e cores criou um desenho industrial. O exemplo, o carro da Ferrari. É um desenho industrial que foi feito inicialmente, né? E depois viu que aquele veículo, aquele carro, ele teria como resultado uma aplicação industrial. Fez-se o desenho, todo o conjunto de linhas e cores, né? E aplicou ele na indústria e reproduziu o carro. Na verdade, a Ferrari é porque a gente conhece o designer dela, o formato, né? É só um exemplo. A maioria dos carros nasce inicialmente como um desenho industrial. Você faz um desenho industrial que vai objetivar o quê? A reprodução em escala industrial daquele modelo de veículo. Um outro exemplo, que já seria a forma criada como desenho industrial, mas para que receba um outro produto, por exemplo, a garrafa da Coca-Cola. Eu já disse, né? A garrafinha da Coca-Cola, aquela imagem da garrafa, ela é um exemplo de marca tridimensional, né? Porque a Coca-Cola, ela utiliza aquele desenhozinho da garrafa em todas as suas embalagens, mas
A garrafa da Coca-Cola também é protegida como desenho industrial. E é um exemplo de um desenho industrial como uma embalagem, um formato de uma embalagem criada para receber um produto. Qual produto? O líquido. Mas é um desenho industrial, a garrafa da Coca-Cola, protegido também porque aquele design, aquele conjunto de linhas e cores, aquela configuração externa que originou um produto novo, qual seja a garrafa da Coca-Cola, é protegida. Tanto que aquele formato da Coca-Cola, só ela que tem daquela garrafa, né? Ah, professor, existem outros refrigerantes que têm aquele formato. Não, mas são refrigerantes produzidos pela indústria da Coca-Cola. Aquela garrafa, aquele designer, né? Aquele formato de garrafa é um exemplo de desenho industrial como um objeto, um desenho que foi feito para receber um produto. É um exemplo. E o outro exemplo de desenho industrial, que seria o próprio desenho, virou o produto em si, né? Seria os veículos, né? O design, o desenho inicialmente que se faz um veículo para a aplicação dele, para a reprodução dele fisicamente. Como, por exemplo, o carro da Ferrari ou de qualquer outro carro, né? A grande maioria, primeiro se faz um desenho industrial, faz a proteção desse desenho para fazer a devida repercussão disso na indústria, para começar a fabricar o carro conforme aquele desenho. Vamos para a tela, pessoal, ver o que mais a gente tem para pontuar sobre o desenho industrial. Já falamos do conceito, do resultado, né, que é um produto novo. Antes da gente falar da proteção, que é o próximo item nosso aí, vamos falar novamente em relação ao resultado, porque é importante aqui, eu não coloquei, mas é muito importante a gente falar que para que exista o desenho industrial é necessário ter 2 requisitos. Que a gente vai estudar os requisitos dentro de bens que são patenteáveis, mas o desenho industrial, apesar da proteção dele ser por forma de registro, ele também tem 2 requisitos. Quais são os 2 requisitos? O primeiro, requisito da novidade. O desenho industrial tem que ser novo, não pode ser um desenho já feito, já protegido pela lei. Vamos fazer a leitura acerca desse requisito, né, de registro do desenho industrial. Olhem só, o artigo 96 fala isso para nós, da lei. Artigo 96. O desenho industrial é considerado novo quando não compreendido no estado da técnica. Então, primeiro, tem que preencher o requisito do desenho industrial, tem que ser novo. Não é possível registrar um desenho industrial que já seja conhecido e protegido pela lei. Mas o artigo 96 fala que o desenho industrial será considerado novo quando não protegido, quando não compreendido, isso mesmo, no estado da técnica. E o que seria o estado da técnica? Bom, a doutrina fala para nós o seguinte, olha, o estado da técnica é quando não foi disponibilizado para o público aquele desenho. É algo novo, é algo que o público não conhece até então. Não compreendido no estado da técnica, não divulgado. Aquele desenho, aquele produto não foi divulgado, não é conhecido. Então, se hoje eu crio um desenho industrial de um carro novo, da Volkswagen, por exemplo, né? Eu faço o traçado, o conjunto de linhas e cores, vou exteriorizar algo, crio um desenho industrial e vou lá fazer o registro. E comprovo que ele não foi compreendido ainda como requisito, eu comprovo lá no Instituto Nacional de Propriedade Industrial que ele não está compreendido no estado da técnica, ou seja, não se conhece ainda tecnicamente aquele desenho. É algo novo. Não compreendido no estado da técnica porque não se tornou público aquele desenho, aquela informação referente ao desenho. Ok? Isso é requisito da novidade, isso é um desenho industrial novo. Não foi divulgado, não se tornou público aquele desenho. O segundo requisito, pessoal, a gente também tira da leitura do parágrafo único do artigo 96. Vamos acompanhar a leitura? Parágrafo 1º do artigo 96. O estado da técnica é constituído por tudo aquilo tornado acessível ao público antes do depósito do pedido, no Brasil ou no exterior, por uso ou qualquer outro meio ressalvado disposto no parágrafo 3º. Por isso, pessoal, o estado da técnica como eu já disse, o estado da técnica é tudo aquilo que já foi informado ao público. O público já tem conhecimento, já conhece aquele desenho.
Por isso que o requisito da novidade, conforme o caput do artigo 96 que a gente já leu, o desenho industrial é considerado novo quando não compreendido no estado da técnica, que é justamente essa publicidade, essa informação, isso que tornou-se público para as pessoas. Esse desenho industrial já é público, todo mundo já conhece. Ele não é novo. Agora, se ele não está compreendido no estado da técnica, é porque ele não foi acessado ainda, não foi acessado ainda pelas pessoas, não foi tornado público. Okay? O segundo requisito, pessoal, para o desenho industrial, a gente vai encontrar da leitura do artigo 97. Acompanhe aí a leitura. Artigo 97. O desenho industrial é considerado original quando dele resulte uma configuração visual distintiva em relação a outros objetos anteriores. Ou seja, ele é considerado original, único, quando dele haja um resultado que haverá o que? Uma configuração visual distintiva. É uma configuração, é um desenho que distingue-se de outros desenhos. Isso faz com que ele seja original. Ok, pessoal, então a gente viu esses dois requisitos, né? Que é necessário para que haja o quê? O registro do desenho industrial. Tem que comprovar que ele é novo e tem que comprovar que ele é original também. Acaba que uma coisa decorre da outra, né? Não tem maior complexidade. Vamos agora novamente ao quadro. Agora a gente vai ler o artigo 94, que é justamente a proteção do desenho industrial. Como eu já disse, o desenho industrial, naquele primeiro quadro que eu fiz dos bens, eu coloquei o Rzinho, né, na frente do desenho industrial. Porque o desenho industrial ele é registrável. Essa é a proteção que a lei dá a ele. Olha, o artigo 94 vai justamente falar dessa proteção. Artigo 94. Ao autor será assegurado o direito de obter registro de desenho industrial que lhe confira a propriedade nas condições estabelecidas pela lei. Ok, desenho industrial, a forma de proteção é o registro. Artigo 94 é a resposta. E como que essa proteção vai ocorrer? E por quanto tempo? Bom, a primeira questão, a gente vai novamente na lei para responder. Como que ocorre essa proteção? Como que ocorre esse registro? O artigo 101 fala para nós que o pedido de registro, nas condições estabelecidas no INPI, conterá. O artigo 101, ele vai falar quais são os elementos indispensáveis para o pedido de registro do desenho industrial. Para que eu possa conseguir obter a proteção da lei através do registro do desenho, eu chego até o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, INPI, levo os documentos pertinentes relacionados ao artigo 101 para fazer o meu pedido. Olhem lá, inciso 1, requerimento, inciso 2, relatório descritivo, inciso 3, reivindicações, inciso 4, desenhos ou fotografias, tá tudo lá, vai até o inciso 6º. Esses documentos, pessoal, são imprescindíveis para a obtenção do registro. Se não tiver, não consegue o registro. São acumulativos e taxativos. Tais requisitos. Em relação ainda quanto à proteção, pessoal, a gente vai ver o seguinte, o artigo agora 108 vai falar para nós que o registro vigorará pelo prazo de 10 anos contados da data do depósito, prorrogável por 3 períodos sucessivos de 5 anos cada um. Pessoal, quanto que começa a proteção do meu desenho industrial? A proteção do meu desenho industrial, diferentemente da marca, que a marca, depois da obtenção, né, do registro dela, o desenho industrial, a proteção é a partir do depósito. Professor, o que é depósito? Depósito é quando eu, empresário, quando você, empresário, vai lá no INPI, no instituto, fala assim, olha, eu estou fazendo requerimento porque eu quero registrar essa caneta como desenho industrial. Essa caneta que tem uma forma toda diferente, essa caneta que é única no mercado, porque nunca foi feita ainda, esse designer, né? Ela tem junto com ela adereços específicos, enfim, né? Um exemplo. Eu quero fazer o registro dessa caneta como desenho industrial. A partir do momento que o empresário faz o pedido, o requerimento, levando, lógico, né, cumprindo os requisitos do artigo 101, a partir dali, o empresário já vai obter o que? A proteção da lei. É o que o artigo 108 fala para nós. A partir do depósito. É lógico, né, pessoal?
faz o depósito, entrega os documentos, entrega o desenho, as fotografias relacionadas ao desenho, o Instituto vai fazer uma análise para saber se preenche os outros requisitos, novidade, originalidade, preencheu, vai ter um trâmite, um transcurso de tempo, só que durante esse transcurso de tempo já está protegido o desenho. E lá no final vai falar assim, ok, verificado, o desenho industrial ele é novo, ele não está compreendido no estado da técnica, até então o público não tem conhecimento dele, não foi divulgado. Ele é original porque é um desenho que distingue-se dos outros, ele é original. Ok, o registro vai ser aprovado e vai ser feito. Só que mesmo que esse período demore 3 anos, 4 anos, já está protegido, desde que ao final seja conferido, né, o registro. Daí o artigo 108 fala para nós que a proteção ela é por 10 anos, a partir do depósito, ou seja, a partir do requerimento. A lei fala depósito, mas é a mesma coisa que requerimento. A partir do requerimento do empresário. Está protegido. E essa proteção ela ainda pode se estender por mais um período. Qual o período? Na verdade, 3 períodos, né? A proteção pode ocorrer ainda por mais 3 períodos sucessivos de 5 anos. Então, se eu tenho inicialmente uma proteção de 10 anos e depois mais 3 períodos de 5 anos, eu vou ter uma proteção de 25 anos. Mas cuidado, não é só somar os 10 anos mais os 3 períodos de 5, né, que a gente vai ter 25. A gente pode ter uma proteção maior. Por quê, pessoal? Voltando. Se o artigo 108 fala que o registro vigorará por 10 anos a partir do depósito, e se a análise do INPI demorar 1 ano, 2 anos? Se a proteção a partir do depósito, eu vou contar esse período, mais 10 anos, porque 10 anos ela concedeu, né? Ela fez a análise do concedido, 10 anos de proteção. Mais 3 períodos, cada um de 5 anos. Eu vou ter esses 25 anos, mas eu vou somar também com aquele tempo que ficou parado ali fazendo a análise. Se foi 2 anos, eu vou somar tudo, eu posso ter uma proteção até de 27 anos, ok? De 28 anos. O tempo que ele ficou lá no INPI para fazer o procedimento dessa análise, conta como proteção. Então, cuidado, hein, com essa questão. Voltamos à tela, pessoal. Eu coloquei uma observação, o artigo 98 aí. Pessoal, o artigo 98, ele fala para nós que não se considera, vamos ler o artigo? Não se considera desenho industrial qualquer obra de caráter puramente artístico. Pessoal, uma obra de caráter puramente, né, essencialmente artístico, é uma obra de arte, né, que não vai ter uma reprodução na indústria. Não é possível reproduzi-la. E mesmo que seja possível, vamos supor, né, um pintor famoso faz um quadro aí e começa a reproduzir esse quadro em escala, mas ele não reproduz o quadro em indústria. Porque uma obra de arte, ela é feita de forma única, né? Nem tem como reproduzi-la, né, de forma automática na indústria. Não pode, um pintor de um quadro não pode ir lá pedir o registro como um desenho industrial, porque ela não, pela redação do artigo 98, e porque ela não vai ser reproduzida em escala na indústria. E também pela natureza de uma obra de arte. Uma obra de arte, ela tem 2 sentidos, vamos assim dizer, né? Uma obra de arte, o primeiro sentido dela seria de publicização. Eu tenho uma obra de arte e eu quero tornar pública essa obra, pública assim, né? Eu coloco a obra de arte na minha casa e as pessoas que forem até minha casa verão aquela obra de arte. Ela se tornará público para as pessoas que forem ali. E ela tem um outro lado também de status, né? Eu tenho uma obra de arte, eu quero mostrar para a sociedade que eu tenho um certo status, né? Eu tenho um certo poder aquisitivo, eu consigo comprar um quadro do Van Gogh de R$1 milhão, R$1 milhão. Simplesmente são esses objetivos de ter uma obra de arte. Um desenho artístico tem objetivos totalmente diferentes, né? Primeiro, o desenho artístico ele vai ter uma repercussão industrial, ele vai alcançar consumidores, ele vai alcançar uma necessidade que existe, né? Os consumidores têm necessidade de ter uma caneta. Eu faço desenho industrial de uma caneta, que até então não foi feito. Logo eu vou ter quem vai ser utilizado, vai trazer benefícios para o empresário, que ele vai obter, né, uma retribuição financeira disso. Então, assim, a finalidade de uma obra puramente artística para um desenho industrial é bem diferente. Pessoal, dentro do desenho industrial, eu acho que eu pontuei tudo que era necessário
Peço também que os senhores façam análise dos outros artigos, que eu não citei aqui, façam análise dos artigos de desenho industrial. O desenho industrial, ele começa na lei, na 9.279, a partir do artigo 94 e seguintes, tá? Deem uma lida em todos os artigos relacionados ao desenho industrial, ok?